Nosso conceito básico é que tudo começou com a visão que os povos tinham de Deus e que vinha diretamente da tradição adâmica. Foi a compreensão mais ou menos deturpada da divindade que resultou nos mais diversos rumos filosóficos que as culturas produziram. Mas voltemos à questão levantada por Mircea Eliade. O que veio primeiro? O politeísmo, isto é, a adoração de vários deuses, ou o monoteísmo, a adoração a um único Deus? A resposta que se der a esta pergunta será muito importante, pois, seguindo o raciocínio de que quem vem primeiro é o legítimo e o que vem em segundo lugar é a falsificação, então, desses dois, o que anteceder deveria ser o verdadeiro e o outro, o falso. Vamos, portanto, apresentar 3 argumentos a favor da antiguidade do monoteísmo, a adoração ao único Deus, sobre o politeísmo pagão. Primeiro, todos os panteões mais antigos apresentavam hierarquias divinas que sempre imaginavam um Deus maior que antecedia os demais em força e, muitas vezes, existência. Noutras palavras, a despeito da pluralidade de deuses, o principal deles um dia governou sozinho e existiu sozinho. Isto não deixa de ser um conceito monoteísta. Em segundo lugar, é notório verificar a existência de reformadores entre os povos politeístas que propunham um retorno ao monoteísmo. Akhenaten, no Egito, e Epimênides, na Grécia, são apenas 2 exemplos de muitos pensadores ou reformadores que intentaram não inovar, mas reimplantar o monoteísmo em sua sociedade, tratando-se não de algo novo, mas de uma volta às origens. Seus ensinos demonstram que esse monoteísmo que eles queriam recuperar seria uma adoração antiga, portanto, bastante anterior ao politeísmo e que precisaria ser restaurada. Em terceiro lugar, lembremos que a tendência histórica mais natural, em termos de história da filosofia, da sociologia e demais áreas de humanidades, parece ser sempre uma partida do singular, ou do mais simples, para o plural, isto é, o mais complexo. Noutras palavras, o sistema mais simples sempre parece ser o primordial, que, com o passar do tempo, torna-se mais complexo. E ninguém discute que a religião de um só Deus é tremendamente mais simples que o seguimento a vários deuses. Aqueles, por exemplo, que estudam os idiomas do mundo e os comparam entre si, têm percebido semelhanças etimológicas tão grandes a ponto de afirmar que todas as línguas do mundo podem ser agrupadas em famílias ou classes de linguagem que, no mais remoto passado, se originaram de uma única fonte, um proto-idioma, que seria a estrutura central de todas as outras, e por isso mais simples que as demais que dele se originaram. Ora, não seria de igual modo supor que todas as tremendas semelhanças entre as religiões reforçam o conceito de que todas as crenças, igualmente, descendam, ainda que por desvio, de uma mesma origem? Não que todas as religiões tenham derivado de uma mesma religião, e sim que todas as ideias e conceitos religiosos que elas apresentam são originalmente vindos de uma única fonte, a saber, a tradição adâmica. A migração, portanto, parece ter sido do monoteísmo de Adão para o politeísmo dos seus descendentes, um caminho inverso daquele proposto pelos adeptos da evolução do conceito de Deus. Ao monoteísmo seguiram-se as tríadas locais, que são, ao que parece, a mais antiga tentativa de hierarquização dos deuses dentro das cidades-estado e ainda também as cidades independentes. Com a construção dos muros em torno dessas cidades-estado sumerianas por volta do 3º milênio e 2º milênio a.C., intensificou-se ainda mais a prática do enoteísmo, ou seja, a adoração de um deus particular de cada cidade. A seguir veio o animismo, que sugeriria uma maior intimidade e individualidade entre o adorador e o espírito que o protegia. E assim vieram todas as demais formas deturpadas de adoração, com as suas variadas formas politeístas, até chegar ao ateísmo, isto é, a negação absoluta de Deus, e também o deísmo, a crença de que Deus existe, mas abandonou a sua criação e, portanto, não interfere nos negócios humanos. São muitas ideias, não é mesmo? A Bíblia apresenta um inimigo mortal da humanidade a quem chama de Satanás, isto é, o enganador. Segundo a teologia bíblica, ele sempre trabalha com extremos. No início, ao que parece, ofereceu ao homem um infinito número de divindades falsas, o politeísmo, e depois o conduziu a outro extremo, dizendo que não há divindade nenhuma, ateísmo.
É por isso que, em termos de filosofia ou teologia bíblica, podemos dizer que a heresia e o extremismo são nada mais, nada menos que um lado da verdade que ficou louco e negou seus outros aspectos. Aliás, se você atentar bem para esse conceito, verá que ele é real e permeia todos os aspectos de nossa vida. Muitas vezes, a técnica do mal não é tentar destruir a verdade com o erro, mas tentar usar a própria verdade contra a verdade. Isto é o que chamamos meias-verdades ou, tecnicamente, falácia. Quer um exemplo de como isso acontece na prática, na vida real? Bem, o que você acha? Devemos ou não amar o nosso semelhante? Claro que sim, mas às vezes podemos amar tanto o outro que esquecemos de amar a nós mesmos. E o sentimento, que originalmente seria nobre, puro e bom, se transforma numa obsessão, num fanatismo doentio. Por isso há pessoas que amam e pessoas que são simplesmente viciadas umas nas outras. Para muitos, o filho, a esposa, a namorada não constituem o objeto de um amor racional, mas um vício, uma paixão doentia, que a Bíblia classifica como idolatria que destrói a alma. Por isso, ela nos adverte a não amar nada acima ou no lugar de Deus. Somente esses conceitos já dariam excelentes páginas de reflexão axiológica e epistemológica. Logo, por que descartar a sabedoria religiosa e principalmente a sabedoria bíblica dos tratados de filosofia? Talvez seja na fé, e não na razão humana, que estariam as principais respostas da indagação humana. Voltando, pois, às primeiras buscas humanas pelo significado da existência, encontramos um surpreendente paralelismo entre as mais antigas formas de filosofia do mundo e a tradição monoteísta que nos vem desde a pessoa de Adão. Para os que duvidam disto, podemos buscar um exemplo que define essa tradição e, para fazer sentido, ele não estaria no chamado mundo da Bíblia, mas sim em terras bem distantes dali, como a China, por exemplo, que além de ser uma das mais antigas culturas do mundo, está numa geografia distante do Oriente Médio. Pois bem, na China encontramos uma filosofia notável. Lao Qiu, o sábio chinês que viveu antes de Confúcio, emitiu ideias análogas à famosa República de Platão. Por seus escritos, descobrimos que a indagação filosófica na China inicia-se com a própria indagação religiosa daquele povo. Desde a antiguidade, os chineses já chamavam a Deus de Shang-Ti, o Senhor do Céu. A crença em Shang-Ti é anterior ao confucionismo e ao taoísmo, e também ao budismo. E não se sabe por quantos séculos. Nesta época, Shang-Ti era o único digno de adoração. Não havia outros deuses e ele não poderia ser adorado através de imagens ou de ídolos. Isto parece ter durado até o começo das dinastias chinesas, que vão desde 1066 até